Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ada Cinti, eu sou professora de redação e faço parte do projeto Ágata. Um dos aspectos que a banca do Enem avalia é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado. É o que nós chamamos de competência 5. A sua redação, então, precisa ter uma tese, como nós já falamos, que será desenvolvida por meio de argumentos consistentes e depois uma proposta de intervenção. É importante que vocês tenham em mente, então, que no decorrer do texto, vocês precisam apresentar um problema relacionado ao tema, para que vocês consigam propor uma intervenção. Por exemplo, na frase tema do Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil, não havia uma problemática direta no tema, já que a democratização não é algo negativo, certo? Porém, os candidatos deviam, nos seus textos, mostrar o problema existente, ou seja, a democratização não ocorre como deveria. Entenderam? Bom, considerando o planejamento de escrita, ou seja, o projeto de texto, que é avaliado na competência 3, a sua proposta ela precisa ser coerente com a sua tese e com os seus argumentos desenvolvidos no decorrer do texto, já que a sua proposta, ela vai mostrar como você, que é o autor daquele texto, acha que aquilo pode ser resolvido ou então atenuado, certo? Então, não se esqueçam disso. A proposta precisa ter relação com o que é desenvolvido no restante do texto. É importante que vocês saibam que a proposta de intervenção ela não precisa estar necessariamente na conclusão, mas geralmente é o lugar mais lógico, já que, como eu falei para vocês, vocês precisam propor algo para diminuir um problema relacionado ao que você desenvolveu. Ou seja, não faz sentido eu apresentar uma proposta antes de apresentar o problema em si, certo? Então, geralmente, os candidatos preferem fazer a proposta de intervenção na conclusão. Existem alguns elementos que são exigidos na proposta de intervenção, que são ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Vocês se lembram de que eu falei que a competência 5, relacionada à proposta de intervenção, vale 200 pontos no Enem? Então, como nós temos 5 elementos, cada um deles vale 40 pontos. Ou seja, se você fizer uma proposta com 3 elementos, tirará 120 pontos nessa competência. Sendo assim, é importante conhecer bem todos os elementos para alcançar a nota máxima, ok? Vamos lá. O primeiro elemento é a ação, que é o núcleo da proposta, já que a ação é basicamente o que deve ser feito. Por exemplo, é uma campanha de conscientização, é uma campanha de incentivo, nós vamos fazer debates, nós vamos criar mais leis, por exemplo. Enfim, isso depende do que você discutiu ao longo do texto, ok? Depois, nós temos o agente. Quem deve executar essa ação? É o governo de um modo geral? É algum ministério ou secretaria específica? É o poder legislativo, executivo, judiciário? Quem vai fazer isso? É a população como um todo? Enfim, vocês devem dizer quem deve executar a ação, ok? Em seguida, nós temos o modo meio, que é basicamente como viabilizar a ação, de que modo ou por qual meio o agente poderá executar a ação, colocá-la em prática, ok? E depois, nós temos o efeito, o que aquela ação vai causar. Ou seja, se o agente executar a proposta que você fez, o que vai acontecer? Por último, nós temos o detalhamento. O que é possível acrescentar para detalhar essa proposta? Vocês podem detalhar qualquer um dos outros elementos, ou seja, detalhar a ação, o agente, o modo meio ou o efeito. Agora nós veremos como isso pode acontecer. Vamos lá. Detalhamento da ação pode ser feito por meio de exemplificações. Aqui nós temos um exemplo. É importante que os usuários da internet utilizem várias fontes de pesquisa,
como, por exemplo, sites, livros, jornais, etc., antes de tomar uma decisão importante. Então, aqui nós temos uma ação, que é utilizar várias fontes de pesquisa, e depois o participante exemplificou o que seriam essas fontes. Sites, livros e jornais, por exemplo. Ok? Então, aqui nós já temos um detalhamento da ação. Depois, pode ser feito também o detalhamento do agente, especificando esse agente, falando, por exemplo, uma função dele. Cabe às escolas, por serem formadoras de opinião, ensinar sobre a pirataria e suas consequências para a sociedade. Também pode ser feito o detalhamento do modo ou meio, com exemplificações, assim como o detalhamento da ação. Vejam aqui, o governo deve promover, então aqui nós já temos um agente e uma ação, por meio de mídias influenciadoras, modo meio, como Rede Globo, SBT e Record, propagandas para conscientizar a população. Aqui, nós temos o modo meio por meio de mídias influenciadoras e depois o participante exemplificou quais seriam essas mídias. Rede Globo, SBT e Record. Alguns exemplos, ok? Então, aqui nós temos mais um tipo de detalhamento. E, por último, nós temos o detalhamento do efeito. O detalhamento do efeito ele só pode ser feito utilizando o desdobramento desse efeito, ou seja, é o que nós chamamos de efeito do efeito. Particularmente, eu acho o detalhamento do efeito o mais fácil, porque ele pode se encaixar em qualquer proposta. Vamos lá. Além disso, cabe às instituições de ensino, promover passeios aos cinemas locais, ação, desde o início da vida escolar das crianças, aqui já conta como um detalhamento, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, modo meio, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Então, aqui nós temos o efeito, ou seja, se as instituições de ensino promoverem esses passeios, nós vamos desconstruir a ideia de elitização da cultura, certo? Depois, a participante colocou um efeito desse efeito. Ou seja, se nós desconstruirmos essa ideia de elitização da cultura, o que vai acontecer? Vejam aqui. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então, ela colocou um efeito do efeito, ok? Então, essa proposta aqui, ela tem agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Sendo assim, é uma proposta completa que merece 200 pontos na competência 5. Vamos lá para mais alguns exemplos de propostas. Portanto, conclui-se que deve-se tomar medidas que incluam os surdos na educação, ação, assegurando o desenvolvimento desse grupo, finalidade. Aqui, o participante, como nós veremos adiante, coloca mais de uma proposta de intervenção, ok? Vamos lá. As escolas, da outra proposta, devem, então, promover a assistência a esses deficientes, ação, por meio da disponibilização de voluntários que dominem a linguagem de Libras, meio, principal forma de comunicação da população surda. Aqui nós já temos um detalhamento, com o objetivo de inserir as pessoas com essa deficiência nas salas de aula. Finalidade, facilitando também o aprendizado. Aqui nós temos também outro detalhamento, um detalhamento do efeito, ou seja, se nós inserirmos as pessoas com deficiência na sala de aula, nós facilitaremos o aprendizado, ok? Então, aqui, essa segunda proposta já tem agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Vamos para a próxima proposta. A mídia, agente, deve ainda mostrar com exemplos a igualdade que deve prevalecer no ambiente escolar, acabando com o preconceito e com o bullying.
Então, aqui nós temos um agente, que seria a mídia, a ação, mostrar a igualdade que deve prevalecer no ambiente escolar, o meio, como isso deve ser feito, mostrando com exemplos, e o efeito, acabando com o preconceito e com o bullying. Depois, com essas medidas, a eugenia social será minimizada e os deficientes auditivos serão incluídos nos processos educacionais brasileiros. Então, aqui nós temos um detalhamento do efeito, ok? Um efeito do efeito, como eu expliquei para vocês. É importante vocês saberem que, quando o candidato apresenta mais de uma proposta, a nota considerada nessa competência vai ser a nota da proposta mais completa, ok? Vamos lá para mais um exemplo de conclusão. Com o intuito de amenizar essa problemática, aqui o candidato já começou com efeito, o Congresso Nacional, agente, deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas, ação, por meio de direitos e punições aos que descumprirem, modo, a fim de acabar com essa imposição midiática, efeito. As escolas, em parceria com as famílias, agentes, devem inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil. Ação, por intermédio de palestrantes, modo meio, com a participação de psicólogos e especialistas que debatam acerca de como agir online, com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Aqui nós temos um efeito. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Aqui nós temos um detalhamento do efeito, ou seja, um efeito do efeito. Mais uma vez, nós temos uma proposta completa, proposta com agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento, ok? Esse detalhamento, feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade, ele vale para as duas propostas, tanto a do Congresso Nacional quanto a das escolas, ok? Nesse caso, então, a participante Clara de Jesus apresentou duas propostas completas. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa, estamos à disposição. E uma observação importante. No link da descrição, você pode encontrar mais exemplos de propostas de intervenção. Tentem ler essas propostas, identificando os elementos que os candidatos colocaram. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Assim vocês ficarão mais preparados para quando forem escrever seus próprios textos, ok? Até mais!